Saravá, meu povo! Hoje é um assunto bem difícil, acho até, de falar um pouco. Eu vou falar sobre o desencarne coletivo. Qual que é a visão da Umbanda, que não é muito diferente da visão espírita mesmo, que vem do espiritismo de Allan Kardec e tudo mais, não é tão diferente dessa visão, mas que eu vou emitir também a minha opinião a respeito disso tudo que está acontecendo. Desencarne coletivo. Só no ano de 2019 já nem sei contabilizar quantas pessoas já morreram. Foram tantos desastres que tem acontecido que tá difícil. 2019 começou muito difícil. Já caiu avião, já teve desastre natural, já teve desastre causado pelo homem, já teve ataque terrorista, ataque de aluno matando aluno. Tá difícil, não tá fácil não engolir tudo isso aí. Tá rolando aí um texto de uma visão do Chico Xavier a respeito disso até, que isso tudo realmente tem que acontecer de alguma forma, porque a Terra está se moldando e reformulando, que tem uma parada acontecendo e que esse ano vai ser realmente o ano desses desencarnes para acontecer, para renovar a humanidade e tudo mais. Tem acontecido isso realmente. Se a visão de Chico Xavier em relação a isso é real, não sei, eu não li tudo o que o texto queria dizer, eu só li algumas partes. Também tem aquela questão do Mercúrio retrógrado, é assim que fala? Retrógrado? Retógrado. Isso aí, do Mercúrio, que é a renovação espiritual e enérgica de todos os seres humanos, e por isso que isso tudo tem acontecido. Pode ter todas essas explicações, claro que pode, gente, mas a gente tem que olhar um outro lado também, que é o lado espiritual de desencarne, que a gente sabe que tem relação kármica também. Vamos combinar assim, vamos fazer... Eu já fiz um vídeo sobre karma aqui no canal, então se você não assistiu, vá lá assistir. Que eu falo que é o karma, por que ele existe e como é que ele é tratado, né? Como que essas pessoas que desencarnam, todas juntas são tratadas. A gente fala também dentro da Umbanda e dentro do Espiritismo que isso tudo é um resgate coletivo, não é só um desencarne coletivo, eles não só morrem todos juntos, mas são resgatados todos juntos também. É como se fosse uma combinação. Deus é tão perfeito, Deus é perfeito, ponto. Deus não erra, Deus não é injusto. Ah, porque foi uma criança, não, foi um espírito. A gente tem que pensar dessa forma, é um espírito. Se foi uma criança, se foi um velho, se foi um adulto, não interessa. É um espírito que está desencarnando. Então, porque Deus é injusto, porque era uma criança que sofria tanto e não sei o que. Não é injusto. O espírito escolheu tudo isso. O espírito, antes de encarnar, foi lá, como se fosse um mercadinho, foi colocando na cesta tudo o que ele queria para essa vida, quando ele fosse encarnar. Então, ele foi com a cestinha dele, não, eu quero vir desse jeito, eu quero ter essa doença, eu quero sofrer isso aqui e eu quero isso aqui para cumprir o meu karma, para cumprir os meus débitos em relação às outras vidas também que esse espírito teve. Porque a gente sabe que tivemos muitas vidas e ainda vamos ter algumas vidas. Não sei quantas, eu não sei quantas eu vou ter, eu não sei quantas você vai ter e não sei também se essa não é a minha última vida, por exemplo, como espírito. Não sabemos, não temos como saber isso. Mas o espírito em si sabe. Quando a gente desencarna, o véu do esquecimento é tirado e a gente passa a ver todas as vidas que a gente já teve, todos os karmas que a gente já cumpriu, todos os débitos que ainda faltam cumprir para reencarnar novamente. Certo? Chegamos aí. Esses espíritos que desencarnam todos juntos, né, o desencarne coletivo, é como se eles tivessem feito um acordo antes de vir para cá. Eles se reuniram lá e falaram, não, eu tenho isso, isso e isso para cumprir, você tem isso, isso e isso para cumprir. Então a gente pode dar um jeito de reencarnar e desencarnar juntos. Pode ser que tenha sido dessa forma, como pode ser por afinidade kármica também.
aquele espírito precisava desencarnar naquele momento, e ele está junto com aquele outro espírito que também precisa desencarnar naquele momento. Então, olha, casou. E eles não tinham combinado nada antes de reencarnar. Então, deu certo. É por afinidade kármica que eles desencarnam. Cada acidente aéreo que a gente tem também é 200 pessoas que vão embora. Então, todas essas pessoas, todos esses espíritos estão ali para cumprir juntos o resgate espiritual. Então, do lado de lá, do lado dos espíritos, todos os socorristas já estão a postos porque sabem que aquilo vai acontecer naquele momento. Toda morte já é pré-programada por Deus. Toda morte é certa. Não existe bala perdida. Existe aquela bala que acertou aquela pessoa naquele momento certo. E aquela pessoa desencarnou no momento certo. Esse último ataque que teve aí, que a gente viu aqui no Brasil, que foi os 2 meninos que entraram naquela escola e mataram todas aquelas pessoas, e alunos e professores depois se mataram, aquilo estava pré-determinado para acontecer. Talvez não o suicídio dele, porque um matou o outro e daí se suicidou, não foi assim? O suicídio dele talvez não estava pré-programado, porque suicídio não é pré-programado, não é karma. Suicídio você faz porque você quer, porque você usa o seu livre-arbítrio, aí não tem o que te segure, então você causou aquilo em você mesmo. Agora, todas aquelas balas que ele distribuiu ali e matou aquela galera, aquelas mortes já estavam pré-programadas para acontecer. Dessa forma. É horroroso? É horroroso. Eu não tô falando que é bonito, é bom, é feliz. Não é feliz, é horrível. É horrível. É absurdo isso acontecer. Mas aconteceu porque estava pré-programado lá no espiritual todas aquelas pessoas morrerem juntas dessa forma. Ponto. Ah, mas eram crianças inocentes, não sei o que tinham um futuro. Realmente, eu concordo com você. Mas o espírito que estava ali, encarnado naquele corpo, já tinha cumprido a sua vida e já estava programado para que ele desencarne. Daquela forma. É horrível de pensar, de imaginar que do nada você arruma seu filho para ir para a escola, dá café da manhã para ele, deixa ele na porta da escola e de repente acontece um ataque igual aconteceu. A gente não tem como prever esse tipo de coisa. A gente não sabe o que se passa na vida e na cabeça das pessoas para cometer esse tipo de ataque. A gente não faz ideia. Só que no mundo espiritual, a parte do desencarne que a gente estuda é isso, gente. Aqueles espíritos cumpriram. Sabe quando a gente fala assim que, nossa, tal pessoa sofreu tanto durante aquela doença e descansou? Meu, descansou mesmo. Ela estava presa ao corpo e precisava passar por todo esse sofrimento para que cumprisse um karma, para que cumprisse um débito. Foi ele que escolheu. Foi esse espírito que escolheu. Na nossa visão é muito mais prático e eu acho que menos doloroso pensar dessa forma. Eu sei que tem criancinhas aí que estão sofrendo com uma doença, sei lá, um câncer, que tem que, sabe, é um sofrimento absurdo, mas a gente tem que pensar no espírito nesse momento. É doloroso pensar na pessoa? Muito, muito. Ainda mais quando é alguém que a gente ama, que morreu, que tá sofrendo ou que tá com uma doença. Enfim, eu passei por isso agora com a minha avó. Então é muito doloroso, só que eu tenho que pensar no espírito. Esse espírito escolheu. E ele também combinou com as pessoas que estão à sua volta de passarem todos pelo mesmo momento. Então, se é uma família inteira que faleceu num acidente de avião, todos os espíritos estão ali juntos, cumprindo isso. Pronto. Lá o acidente, o desastre que teve foi causado pelo homem, né? Que é o acidente que aconteceu em Brumadinho. Todas aquelas pessoas que morreram. Da forma que morreram, isso é muito doloroso de saber. Morrer soterrado na lama, isso é absurdo. É nojento de pensar que um homem causou aquilo ali. Mas foi culpa do homem, né? Ganância, dinheiro. Sabia que aquilo ali ia acontecer. E todas aquelas pessoas não tinham culpa. Porém, os espíritos, antes de encarnar, sabiam que iam chegar nesse momento.
e que ia ser dessa forma. A gente precisa pensar dessa forma porque daí é menos doloroso. Só que tem uma outra coisa, um outro porém dessa história toda, que daí eu concordo em algumas partes com o texto que eu li a respeito da culpa do homem nesses desastres. A gente sabe que é muito difícil, por exemplo, o pessoal de Brumadinho, que aconteceu lá da barragem coisado lá. Como é que fala? Isso aí. As pessoas que trabalhavam lá, trabalhavam porque precisavam trabalhar, para sustentar sua família, para ter trabalho. Ponto. Precisava trabalhar. Eles sabiam que a barragem poderia arrebentar de alguma forma? Sabiam. Todos eles. Todo mundo que trabalhava lá sabia o risco que estava correndo. Só que ao mesmo tempo eles não podiam largar aquilo lá. Como é que eles iam sustentar a família? Uma cidade tão pequena que não dá pra você se mudar pra outra, arriscar tudo e começar do zero. Gente, não é assim, não é? Tipo, não tem como você largar o seu emprego. Muitas pessoas não podem, não tem essa escolha. Eles têm que trabalhar pra sustentar a vida. Ponto. Então, ao mesmo tempo que sabiam que podia acontecer alguma coisa, eles não podiam fazer nada pra mudar aquilo. Então, sabe quando é a ação do homem e o seu livre-arbítrio trabalhando no mesmo combinados. É a ação do homem e o livre-arbítrio. Podia ter sido evitado? Podia. Não foi evitado por quê? 1000 motivos. E as pessoas que trabalhavam lá podiam ter evitado também? Podiam, mas não podiam ao mesmo tempo. Você consegue acompanhar meu pensamento? Vamos pensar em outra coisa agora. Os desastres que tem das chuvas, que desaba morro, que sabe, pessoas morrem soterradas nos morros porque é lama, tá desabando morro. Chuva a gente não tem como conter, é uma ação natural que a gente não tem força sobre isso, a gente não tem como. Mas aí entra a ação do homem. Ao mesmo tempo que a gente é super estudioso, que tem uma puta tecnologia ao nosso favor, pra avisar quando vem chuva, pra avisar quando vem vento, pra avisar quando vai nevar nos lugares que nevam, que vai ter nevasca, que vai ter tsunami, que vai ter um terremoto. Tipo, a gente tem uma tecnologia muito foda em relação a isso, que ainda, né, tá crescendo. Imagina, sei lá, 50 anos atrás, cagou, não tinha nada disso. Então, gente, a gente tem a tecnologia a nosso favor, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu falei, necessidade. O ser humano, quando se viu no desespero e precisava morar, precisava construir uma casa, foi subindo aos morros, né? Isso que eu tô dizendo desde a época da escravidão, na verdade, quando acabou a escravidão, que os negros naquela época não tinham para onde ir, não tinham trabalho, não tinham nada, eles foram construindo as suas casas do jeito que dava, porque tinham família, porque tinham que viver, não é mesmo? E então os morros foram subindo, foram sendo construídos dessa forma, meio no desespero, sem planejamento, óbvio, como que ia ter planejamento, e sem pensar que aquilo ali podia desabar, com uma chuva forte, com um vento forte. Então essas coisas acontecem há 200 anos quase. E vai continuar acontecendo, porque não tem como tirar todas aquelas famílias dos morros. Eles vão pra onde? Não tem como, é vida que tem ali. A favela da Rocinha, que é a maior favela do mundo, gente. Quantas milhares de famílias moram lá e estão correndo risco de desabamento das suas casas, da sua vida, do que você construiu ali em função de uma chuva forte. Não tem como tirar essas famílias de lá, não tem pra onde colocar. Se o dinheiro público fosse bem investido, existia um planejamento para essas famílias, mas não é. Aí a gente sabe como. Então o desencarne coletivo que acontece nesses morros por causa da chuva, por causa do desabamento, é ação pura do homem. Pode ter sido combinada lá no astral de alguma forma? Não, os espíritos eles têm que vir dessa forma, eles têm que morar nesse lugar, eles têm que passar por esse karma, por essas lições e desencarnar dessa forma? Pode ter tido isso, claro, com certeza foi isso. Só que a ação do homem, o livre-arbítrio do homem é muito maior também. É difícil pensar dessa forma porque
eles não têm escolha. Eles moram lá porque eles moram lá. Eles precisam morar, precisam ter vida, precisam ir lá. É a vida deles. Mas a chuva acontece e pode ser que aconteça isso. Então, tipo, ao mesmo tempo que... É aquilo que eu falei. Ao mesmo tempo que existe a ação do homem, existe o seu livre-arbítrio e os dois combinados, acontece o desastre. Esse assunto é muito difícil de falar. Desencarne coletivo é uma coisa que tem várias teorias, né? Que a gente ouve até de entidade dentro do terreiro. Eu já ouvi, por exemplo, que o mundo ele tá numa redoma de energia, que coisas estão acontecendo para que dão uma chacoalhada no ser humano, dão uma acordada, porque o ser humano tá acomodado, o ser humano tá, sabe, não tá se ligando que tem uma parada muito maior por trás de tudo isso, sabe? Então, tipo, a gente ouve muito isso dentro do terreiro, que os desencarnes coletivos vão continuar, eles podem ser evitados por uma questão encarnada, uma questão de ação do homem, mas também vai acontecer de outra forma, um outro tipo de desencarne. Vai acontecer porque aquele espírito precisa desencarnar naquele momento, de alguma forma. Então, se é coletivo ou individual, vai acontecer. Só que os coletivos que podem ser evitados por ação do homem, podem ser evitados, né? É uma coisa que dá. Porém, é difícil. Tem isso, mas tem isso, sabe? Quando você... É difícil, gente. É muito difícil. Por exemplo, como é que hoje um avião cai? Olha a tecnologia absurda. Primeiro, como que um avião voa? Como é que um avião tá lá em cima? Você já parou pra pensar que absurdo isso? De um avião tá lá? Como isso acontece? Enfim. Agora, a tecnologia que existe pra manter um avião com, sei lá, 250 pessoas dentro, pra viajar de um lado do mundo até o outro. Você já pensou na tecnologia pra isso? E mesmo assim, não é o suficiente pra... sei lá, acontece alguma coisa, uma pane, sei lá, cai o avião, a gente às vezes nem tem noção por que caiu, nem tem explicação para isso e simplesmente cai. É ação do homem, poderia ter sido evitado se fosse melhor estudado, se fosse... enfim. Gente, tem sempre duas explicações. Ação do homem, livre-arbítrio e desencarne coletivo espiritual combinado lá antes de encarnar. Essa é a minha visão, esse é meu estudo, isso é que eu pesquiso. Então, como que você vê isso, né? Como que você estuda o desencarne coletivo, como que você... O que você acha de tudo isso? Coloca aqui nos comentários. E se precisar falar comigo, minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Me manda e-mail, me siga nas redes sociais e é isso. Tenha uma ótima semana, saravá e muita axé.